Boa, pessoal. Voltamos aqui com o movimento uniforme, só que agora a gente vai trabalhar exercícios. E os exercícios que a gente vai trabalhar, eles estarão focados na aplicação da equação desse movimento. Eu quero relembrar para vocês aqui qual é a equação que a gente viu nas aulas anteriores, e ela dizia o seguinte, que a posição final x ela é igual à posição inicial x0 mais a velocidade vezes o tempo. Ou seja, a posição de momento, ou de instante do móvel, ela depende de onde ele partiu, da velocidade que ele executa e do tempo de movimento. Isso é que está dizendo essa equação. Ela relaciona a posição final em função da posição inicial, da velocidade do móvel e do tempo de movimento. Essa equação vai ficar ajustada na mente de vocês ao longo dos exercícios. Eu sempre vou trabalhar em cima dessa relação aqui, ok? Então, bora lá para o primeiro exemplo. No instante de tempo t0, tempo inicial, quando começou o movimento, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel é o que ele está falando. Bora pegar aqui os dados. Eu sempre aconselho você fazer uma trajetóriazinha, né? Uma trajetória e marcar um ponto referencial, que é a origem dos espaços. Ele está dizendo que o corpo encontra-se a 3 metros com relação ao sistema de referência, que é a minha posição inicial ou origem dos espaços. Então, se é 3 metros, se é positivo, ele está para cá, ó, a 3 metros, bem aqui. Né? A 3 metros, está aqui. Então, eu tenho um móvel que está nessa posição no instante inicial. Ele está dizendo que ele está movimentando-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade dele é 10 metros por segundo. Velocidade, 10 metros por segundo. Olha uma coisa interessante aqui. Essa velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, o móvel, pessoal, a frente dele é aqui. Ele está se movimentando nesse sentido, tá? Então, as informações do exercício é: eu tenho um móvel que está em uma trajetória a 3 metros da referência, que é o marco zero, e que se movimenta a 10 metros por segundo. Ele quer saber qual é a função horária desse movimento. Olha o que eu falei, eu vou trabalhar em cima da equação que a gente viu na aula. Na equação está dizendo o quê? Na equação está dizendo o quê? Né? Para mim definir essa equação desse móvel, porque é importante você estabelecer a função horária do móvel, eu vou precisar de duas coisas. Eu vou precisar me destacar a posição inicial, eu vou precisar destacar a posição inicial e a velocidade. Esse aqui são invariáveis dessa equação. Já que o movimento é uniforme, a velocidade é sempre a mesma e a posição inicial vai ser de onde ele partiu no momento inicial. Então, a minha posição x vai ser definida pela posição inicial do móvel, que eu sei que é 3, que o móvel partiu da posição 3, mais a velocidade que ele está dizendo que é 10, né? Vezes a variável tempo, tá bom? Então, essa aqui seria a equação do movimento. X igual a 3 mais 10 vezes t. Olha aqui, qual seria a letra? A letra B, né? Ah, mas aqui tem S. É o que eu falei para vocês. Posição, o espaço, ela também pode ser dado por S. Tá bom? Em alguns livros dado por S. Então, a equação desse movimento é essa aqui. É muito importante que no estudo de um movimento de um móvel, você conheça primeiramente a sua equação, porque da equação você tira as demais variáveis, ok? Esse é o primeiro exercício de movimento uniforme, ok?